Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Passando aqui para a gente analisar os jogos de ontem, né? A rodada do campeonato da Copa do Nordeste. Parabéns aos dois, ao Bahia e ao Vitória. São líderes, né, dos seus grupos da Copa do Nordeste. A Bahia voltando à hegemonia dessa competição. Futebol forte aqui, né? Times de massa e precisam, né, dar uma resposta. Estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e estão se destacando, né? O Vitória classificado já, o Bahia, apesar de não estar classificado matematicamente, mas o Bahia tem 2 jogos a menos e é líder do seu grupo, então os dois estão voando alto aí na Copa do Nordeste, que se chegue assim até o final. Já pensou uma final entre Bahia e Vitória? Seria maravilhoso para a gente, nós que temos já os dois na Série A. Aliás, o Nordeste com 5 clubes na Série A é uma maravilha, né? Sobre o jogo de ontem, o Bahia fez um primeiro tempo impecável. Vejam que o Bahia jogou com o seu time reserva, totalmente reserva. Se não, você pode destacar assim o Gilberto, né? Que às vezes joga como titular. Não é um titular absoluto, porque às vezes o Rogério usa o Arias, como foi no primeiro Bavi, às vezes usa o Juba pelo lado esquerdo sem o lateral direito, mas foi praticamente o time reserva ontem. Parecia que o Bahia estava jogando na Fonte Nova com o seu time titular. Se sentiu em casa no Rei Pelé. O Bahia que teve realmente uma parte tática e técnica muito bem. Às vezes você está bem taticamente, mas tecnicamente você não está. E tecnicamente que a gente fala, alguns jogadores do Bahia se destacaram e muito ontem. Jogadas pelo lado direito, com o Gilberto, com o Kaique, com o Nestor caindo por ali às vezes, o próprio Acevedo que jogou de volante caindo por ali, o Eric volante caindo por ali, e pelo lado esquerdo também, onde o Borducci, enfim, Borducci fez um bom jogo pelo Bahia, fez um gol, deu assistência para o segundo gol. Então o Bahia venceu o primeiro tempo por 2-0, mas de boa. O Bahia poderia ter fechado ali pelos 4 ou 5-0 no primeiro tempo, porque o time do CSA ficou assustado, a torcida calada, porque só deu Bahia dentro da partida. E quando o CSA tinha a bola e partia para cima do Bahia, a defesa do Bahia estava bem postada, né? Um errinho aqui, outro ali. Sabe o que acontece, o que é que eu acho? O Bahia, por ter sempre muito a bola, o Bahia é um time que valoriza a posse da bola. Rogério treina muito essa posse de bola, que é uma tônica do grupo City, né? O Manchester City, na maioria dos jogos, tem a posse da bola muito mais do que o adversário. E aí, quando perde essa bola, tem a dificuldade de marcar o adversário. Dá muito espaço ao adversário. Com isso, né, o adversário vem para cima. Tem jogadores rápidos, às vezes, na frente, para surpreender a marcação do Bahia. Mas no primeiro tempo, pouco o Bahia foi assustado. Quando a bola foi no gol lá, o goleiro Ronaldo, que fez sua estreia ontem, esteve seguro no gol do Bahia, né? Assim, é com muita calma, né? Porque a estreia do goleiro, mas aquela coisa, né? Para quem tem Marcos Felipe e Danilo Fernandes, quem vier aí pior, como o torcedor diz, pior não pode ser. E o Ronaldo fez até uma boa defesa no segundo tempo, o goleiro do Bahia, mas o gol que tomou foi o gol de pênalti. Então, minha gente, um Bahia que saiu muito bem para o jogo, tocando a bola desde a defesa lá com o Rezende, com o David Duarte. Gilberto parecia para jogar, o Borducci também. Aí apareciam os 2 volantes, Eric e Acevedo, que nem pareciam volantes, né? Acevedo mais do que o Eric, porque Acevedo é um bom marcador, exímio marcador. Mas o Eric, aquele cara que marca e sai para o jogo, que se apresentou várias vezes na área do adversário, né? Merecia, inclusive, ter feito mais um gol, né? O Eric, ele fez um gol no cruzamento do Borducci. Borducci tinha feito um gol, um chute despretensioso do Acevedo, que estava dando um de atacante, um chute cruzado do lado direito, a zaga parou, o Borducci veio nas costas de todo mundo, numa dividida com o goleiro, terminou fazendo o primeiro gol do Bahia, que assustou mais ainda o CSA. E logo depois, numa jogada, um cruzamento aos 25, 26 minutos do primeiro tempo, o primeiro gol foi aos 13, o Borducci entra pelo lado esquerdo, faz o cruzamento, o Eric vem chegando e de coxa faz o segundo gol do Bahia. E o Bahia tinha muita facilidade de chegar no gol do adversário. O Bahia tinha um poder da bola, né? Criou muito. Ontem foi uma boa partida do Michel Araújo, se movimentou bastante. Aliás, o Bahia cai de rendimento quando o Michel Araújo, no início do segundo tempo, perde um gol. Ele faz uma boa jogada dentro da área pelo lado esquerdo, ele perde o gol, era para pegar por baixo da bola, né? Porque tirava do goleiro e do zagueiro. Ele tirou do goleiro, mas o zagueiro vinha chegando, ele chutou rasteira, o zagueiro terminou tirando. E logo depois ele se machuca, ele sente uma contusão, parece até que é uma contusão que vai deixá-lo de fora do Bavi.
E aí o técnico Rogério Ceni muda, né? O Bahia que fez o primeiro tempo, né? Muito bem, muito equilibrado, jogando para cima do adversário, tocando bem a bola, o adversário não conseguia marcar o Bahia. Uma transição muito boa de velocidade, quando o Bahia tomava essa bola já na sua intermediária defensiva e partia para o ataque. O CSA não sabia como marcar. O Bahia, quando estava fechado do lado direito de ataque do Bahia com o Kaique, que fez um grande jogo, toda hora estava na linha de fundo, deu profundidade, amplitude, cruzava a bola para trás. Se capricha um pouco mais, o Bahia poderia ter fechado o primeiro tempo lá com uns 4-0, né? E o time adversário sentiu isso, e quando não dava certo do lado direito, o Bahia ia jogar do lado esquerdo, e por ali o Araújo chegou também, o Rezende às vezes chegava por ali, né, com o Borducci. Então foi esse primeiro tempo. No segundo tempo que a gente estava avaliando, com a contusão do Michel Araújo, aí o Michel Araújo sai, entra o garoto, o David, né? Não sei se é David, se é Davi, uns falam Davi, outros falam David. E o garoto entrou e aí ele deu um pênalti, né? Uma jogada de ataque despretensiosa, o cara estava lá dentro da área, do lado direito de ataque, defesa do Bahia do lado esquerdo, corta, ele vai dar um toque na perna do jogador adversário, pênalti, e aí o goleiro Ronaldo não pôde fazer nada, gol da equipe do CSA, e aí o CSA cresce para cima do Bahia, né? O CSA no segundo tempo, com as mudanças feitas pelo seu treinador, veio para cima do Bahia, criou algumas oportunidades, não que assim a gente pudesse dizer, não, mereceu o empate o CSA, não, né? O Bahia se postou lá atrás, o Rogério tem que fazer algumas mudanças, e no banco praticamente eram os jogadores da base, só tinha lá o Iago Felipe de titular, né, como jogador profissional, principal, porque todos são profissionais ali, e os outros jogadores eram jogadores sub-20 do time do Bahia. E aí o Rogério foi fazendo modificações e com isso o Bahia caiu de rendimento no segundo tempo e tomou um certo sufoco, uma certa pressão do time do CSA. Mas num todo, pelo primeiro tempo, o Bahia jogou muito bem, elogiado por todos, né? A performance do Bahia, tanto tática como técnica, e mereceu vencer o CSA por 2-1, o que motiva mais ainda o Bahia para a final do próximo domingo contra o Vitória. Lembrando que o Vitória tem que vencer o Bahia com 3 gols de diferença para ser campeão, ou 2 gols de diferença para levar para os pênaltis, mas valeu num todo, nos 90 minutos, uma boa participação do Bahia no jogo de ontem contra o CSA. No jogo de fundo, no jogo do Vitória, no Barradão, o técnico Carpini surpreendeu. Ele que, segundo informações, né, falou que o time ia ser titular, que não ia poupar ninguém no jogo de ontem, terminou poupando quase todo mundo. Eu sinto uma certa diferença do Bahia para o Vitória. Quando você tira os jogadores titulares do Bahia, você está tirando Everton Ribeiro, você está tirando Caio Alexandre, Jean Lucas, Lúcio Rodrigues, você está tirando, apesar do Lúcio já ter viajado, mas é o titular do Bahia, você está tirando, né, Mingo, você está tirando o Canu, Gabriel Xavier, são jogadores, né, mais qualificados. No Vitória, são jogadores parecidos na parte técnica, né? Se você tira, por exemplo, no Vitória tem atacantes como, muita gente diz que o Oswaldo tem que ser titular do Vitória. Aí você tem Oswaldo, você tem Janderson, você tem Fabri, você tem Mosquito, você tem o Wellington Rato, Carlos Eduardo. Então são jogadores meio que parecidos tecnicamente, né? Mas, para fazer justiça, daquele time que vem jogando, o técnico poupou vários jogadores, né? Jamerson, lateral esquerdo, também não jogou, né? Então o Claudinho voltou depois de dar um tempo parado, o jogador sente isso também. Então o Vitória não fez principalmente um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo muito ruim, salvo por Janderson, que a gente diz aqui. Não é um jogador de alta técnica, aquele jogador que demonstra uma qualidade maravilhosa tecnicamente, não é. Mas é um jogador que vem sendo útil ao Vitória, né? Às vezes o jogador não tem essa qualidade toda, mas é um jogador que faz o gol, que dá assistência, que está ali ajudando. Você vê o cara com vontade dentro de campo, competitivo. O Janderson é assim. E aos 46 do primeiro tempo, ele salvou o primeiro tempo do Vitória, que foi muito ruim, foi praticamente dominado pelo Sport, que também não fez um grande jogo e veio também com o time reserva, né? Veio com o time modificado. O Pepa, que é o técnico do Sport, modificou também seu time, não trouxe os titulares, só colocou os titulares no segundo tempo. Então o Sport pelo menos teve mais a posse da bola no primeiro tempo, criou muito mais do que o Vitória. Vitória, quando chutava a bola no gol, a bola ia para fora.
para vocês perceberem, no primeiro tempo, se eu não me engano, foram 4 escanteios para a equipe do Sport contra 1 do Vitória, né? Então, assim, foi uma certa pressão do time do Sport, e o Vitória, aos 46 minutos, fez o gol, que, na minha opinião, esse gol feito pelo Vitória muda toda a estrutura do jogo. Porque você faz o gol aos 46, vai para o vestiário, no intervalo do jogo, aí o treinador tem a capacidade de mudar o seu sistema tático, muda a ideia do jogo, né? Força o adversário a sair mais e se abrir e dar o espaço, e me parece que isso aconteceu. O Carpini fez uma modificação no intervalo, na minha opinião, preventiva, né? Porque você tem o Janderson, desculpa, que é o jogador que tem feito a diferença para o Vitória, e você vai deixar se arriscar a perder o jogador para o Bavi, já que é o jogador que tem decidido para o Vitória. Então o que foi que o técnico fez? Tirou ele, botou Fabri, e o Fabri entrou muito bem, né? Fabri entrou muito bem, e foram os minutos melhores do Vitória no jogo de ontem, esses primeiros 15 minutos do segundo tempo. Aí o Vitória tomou conta do jogo, o Sport ficou assustado porque o Vitória adiantou a marcação, principalmente com o Ronald e o PP no meio de campo, que deram uma pressão muito grande aos meio-campistas do Sport. Tomava a bola e acionava o Fabri, acionava o Mosquito, e aí o Vitória cresceu, criou outras oportunidades, poderia ter feito o segundo gol, Vitória, mas esse gol não saiu. A partir daí, com as modificações do Sport, daqueles jogadores que são titulares, como o Barleta, que entrou logo, né? Depois o Lucas Lima entrou, o Lene Lobato entrou, aí o Sport cresceu dentro da partida, né? Começou a criar oportunidades. O Barleta meteu uma bola na trave, uma jogada pelo lado direito, ele corta para o lado esquerdo, e de perna esquerda ele dá um chute, a bola faz uma curva e vai no poste direito lá do goleiro Gabriel do Vitória. Então o Sport tentou de todo jeito fazer o gol de empate e não conseguiu. Não foi um jogo bom do Vitória, o próprio técnico Carpini reconhece no vestiário, na entrevista coletiva, e aí a partir daí se falou muito sobre o Bavi, né? O Carpini disse que a esperança é muito grande, que sabe que a vantagem do Bahia é muito boa, chegou a falar que o Bahia deixou de ganhar o título no Bavi passado ao perder aquele pênalti com o Lúcio Rodrigues. Segundo o Carpini, faz aquele gol aí, ficaria muito difícil para o Vitória, mas disse que de repente chega no Bavi, faz um gol logo no início do jogo, inflama, pediu o apoio da torcida do Vitória, que o torcedor vá lá e sabe a força do Vitória dentro do Barradão. Então ele amenizou muito e saiu muito na entrevista coletiva do jogo de ontem, que realmente não tem muito que se falar do Vitória, muitas críticas dos torcedores. Agora, o jogo de ontem serve para que o Carpini possa fazer uma avaliação melhor. O Vitória é um time que ele usa muito a ligação direta da defesa para o ataque. Em alguns momentos, contra times fracos, né, tecnicamente, Campeonato Baiano, por exemplo, deu certo. E vai dar certo contra alguns times. Mas quando você pega um time mais qualificado tecnicamente, que você cria uma distância porque está fazendo uma ligação direta, por exemplo, o goleiro Lucas Arcanjo, vamos colocar como titular, dá a bola para o zagueiro, né? Aí o zagueiro aí faz uma ligação direta lá para o ataque. Olha a distância que está o zagueiro para o atacante, né? O futebol hoje ele tem que estar compactado, os jogadores têm que estar juntinhos ali no máximo em 30 metros do primeiro para o último jogador dentro de campo. Então quando você perde a bola, que o adversário pega a bola, tem muito espaço para o adversário jogar, e isso aconteceu muito ontem, né? Porque o time do Sport tinha espaço para jogar, mas como era um time reserva, não conseguiu concluir em gol. Então o Carpini tem que avaliar também uma situação de escalação, né? Ele tem que chegar num ponto e que achar, e ele sabe fazer isso, o equilíbrio entre um jogador e outro, para que esses 11 jogadores do Vitória possam interagir de uma maneira mais qualificada dentro de campo. Porque às vezes a gente percebe, o Carpini tem entrado com o Baralhas e o William Oliveira de volantes, fica sem criação, sem construção de jogo. Ontem, por exemplo, já vimos com o Ronald e com o PP um time mais construtor, né? Um time que tem mais a inteligência técnica no meio de campo, que não tem horas que não dá. É claro que o time já está acostumado com isso, né? E é difícil você tirar, de fazer essa ligação direta. Mas quando a bola chega nos pés do Ronald e no PP, você tem mais qualidade do toque de bola. É claro que todo mundo está esperando que Mateuzinho jogue, que é o jogador que faz a diferença no meio de campo do Vitória, mas
o técnico Carpini precisa avaliar melhor essa questão dessa postura tática do Vitória, de fazer lançamento para a área o tempo inteiro, de achar o melhor momento para fazer isso, quando tiver que fazer, que tiver jogadores livres dentro da área, que não adianta você ter um jogador só dentro da área e ficar cruzando bola para a área o tempo inteiro. Então, o Carpini vai ter esse tempo ainda, tem treinamento hoje, amanhã, tem sábado, para armar o melhor time para o jogo contra o Bahia, porque a vantagem do Bahia é muito boa. Portanto, minha gente, é assim que a gente está vendo esse momento aí de Bahia e Vitória, jogos de ontem também. Deixa o like, ajuda o nosso canal, ativa o sininho aí para receber nossas mensagens, notificações quando tiver o vídeo, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe a todos.